Olá, prezados alunos, bem-vindo para essa aula. Estamos aí com o fragmento de esfera na tela. Vou fazer duas seleções para que você entenda como funciona a ferramenta de seleção que vou lhe ensinar agora. Vou selecionar bem aqui na ponta, que isso vai ficar bem didático para você entender, e a outra aqui no centro, ok? A ferramenta é Extrude, que vai provocar extrusão. Eu vou pedir uma extrusão de 5 milímetros e vou manter ela em constante. Então, a direção constante. O que significa direção constante? Que ela segue sempre na perpendicular do objeto que você selecionou. Se eu mudar isso para normal, você já vai perceber a diferença. Ele vai para todos os lados que foram selecionados. E aqui onde eu estou num plano, não dá para perceber essa diferença. Por isso que eu fiz as duas seleções. Voltando para a constante, eu tenho a opção Offset, que é isso que nós temos aqui. Offset, aqui eu vou ampliar. Isso aqui está reproduzindo a base onde eu selecionei. Isso aqui está reproduzindo a base onde eu selecionei. Então, a extrusão vai manter a característica da base que você selecionou quando você estiver em offset. Se você optar por flat, aqui virou um plano. Aqui você tem um plano. E aqui se manteve igual porque a área já era plana. Essa é a diferença entre você escolher constante ou normal, flat ou offset. Então essa é a função básica. E o que mais que eu posso fazer? Se eu transformar aquele número em negativo, ele vai criar uma cavidade. Então, quando você precisar criar uma cavidade, você também pode usar o Extrude negativo, ok? Vou voltar para o positivo. Pronto, voltou para o positivo e vou aceitar. Aceitou e manteve duas seleções aqui. Então eu vou... Não, Clear. Selection. Pronto. Agora eu vou fazer uma seleção desses dois Extrude para usar uma outra ferramenta que está em Selection. Então eu vou selecionar parte dessa extrusão que eu provoquei. B para refinar bordo. C para trazer mais para o centro, para te dar uma visão melhor. Enter para aparecer essa seleção refinada. Por enquanto, nós não vamos mexer nesses números aqui. Tudo isso você vai aprender depois, durante a aula em que nós estivermos realizando objetos. Seria muita informação para eu lhe passar agora, que talvez não seja necessária. O importante é você ter o básico da ferramenta agora. Se você perceber, eu vou aproximar um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo. Se perceber, eu acabei alterando a seleção. Mas você viu que aqui ficou o Face Group. Se eu clicar duas vezes, ele seleciona novamente.
Ele lá não selecionou, mas vamos tentar mais uma vez. Pronto, selecionou. Eu quero que você preste atenção nesse código de barra aqui, essa característica de código de barra que apareceu aqui e aqui, porque agora a ferramenta que eu vou ensinar é uma ferramenta de alisamento. E ela está aqui em Deform. Smooth, essa é a ferramenta. Essa é uma ferramenta de alisamento. Se você levar isso para o laboratório, é quando você estiver alisando cera, seja numa dentadura, seja numa coroa. Ele já me apresentou um alisamento na escala 4. Smooth Scale. Mas eu vou aumentar um pouquinho para você ir acompanhando. Eu vou aumentar um pouco. Eu posso tanto arrastar até um pedaço. Eu diminuir. Então, eu vou dar um clique aqui no meio. Ó. Ele foi para 34, o alisamento. E você já consegue comparar a diferença. Mas eu não gostei, eu quero um alisamento 100%. Você também pode vir aqui e trocar o número. Aqui, ó, troca por 100, eu quero um alisamento 100%. E aceita, e ele vai te dar um alisamento de 100%. Tá? Então, você depende do trabalho que você estiver executando, é o alisamento que você vai escolher numa escala de 1 a 100. Então, ele fez o alisamento, você já aceitou, ele está processando esse alisamento, que é feito com a ferramenta Smooth. Clear Selection. E ele criou Face Group. E quando você voltar, ele vai estar ali selecionado. Vamos exportar. Usando, ele está na área de trabalho, tá? Você pode deixar na área de trabalho. Ele está na caixa, na pastinha Ferramentas, fragmento selecionado, porque eu vou clicar em cima para manter ele, só ir mantendo as alterações dele. E em OBJ. Daí na próxima aula é só importar. Vai treinando bem essas duas ferramentas e nós voltamos com outras ferramentas. Na área de seleção, nós encerramos nessa aula. Nós temos ferramentas aqui em Edit, que nós vamos usar. Nós temos ferramenta Análise, que nós vamos usar. Nós temos ferramenta Sculpt, que nós vamos usar. Nós não vamos falar, temos em Mesh. Por enquanto, nós não vamos falar em Mesh e nem em Shader. Nós vamos deixar isso para acontecer durante a execução dos projetos. Certo? Um abraço, até a próxima aula.